E hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E você sabia que AIDS e HIV não são a mesma coisa? HIV é o vírus e AIDS a doença, ou seja, a pessoa pode ter o vírus, mas não desenvolver a doença. E mesmo com tratamento, ainda preocupa as autoridades de saúde. Isso porque os casos continuam se multiplicando por falta de diagnóstico e também de relaxamento na prevenção e proteção. Preservar a saúde. Mas muitas vezes isso é deixado de lado. Você ter um relacionamento sexual fortuito, sem uso de preservativo, e isso pode abrir a janela não só para HIV, mas para outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, se tem dúvida, vai em qualquer posto de saúde, nós temos os testes rápidos, não só para HIV, como para outras doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, hepatite B, e te dão um resultado rapidamente. Na teoria, todo mundo sabe o que fazer. A gente nunca pode confiar totalmente, né? Então acho que é obrigatório. Tudo bem, ok, a gente não usa desde que seja feito o exame primeiro. Mas na prática, as estatísticas mostram um comportamento diferente dos moradores de Joinville. No ano passado, 165 pessoas foram diagnosticadas com HIV, a maioria jovens entre 20 e 29 anos, enquanto os adultos, entre 30 e 39, correspondem a 40 dos 135 casos. O diagnóstico nos homens é mais comum. 47 dos 58 casos positivos de HIV registrados esse ano. Houveram vários avanços, várias modificações que fizeram com que a doença tivesse essa perspectiva de doença crônica controlável. Então hoje o preço que nós pagamos pela eficiência do tratamento é as pessoas relaxaram nas medidas de prevenção para o HIV, o uso de preservativo, não se preocupam tanto em fazer o exame, banalizou o HIV. Mas o HIV continua sendo uma doença, caso não diagnosticada e não tratada, ela continua sendo uma doença fatal. A primeira providência após um sexo desprotegido é realizar o exame nos postos de saúde. A indicação é em até 30 dias. Com um furo no dedo, a quantidade de sangue retirada é colocada com um reagente e depois de 20 minutos a agonia acaba, com um diagnóstico sigiloso. Assim começa o atendimento no CTA, o Centro de Aconselhamento e Testagem. E em caso positivo, os pacientes, tanto da rede pública quanto privada, são acolhidos e recebem as orientações para o início do tratamento. O diagnóstico nunca é fácil, né? O diagnóstico sempre vem permeado de muito preconceito também, né? Muito medo desse paciente, medo em relação ao futuro, né? Mas hoje, com o diagnóstico precoce, o paciente que busca fazer o teste, saber a sua condição, se é positivo ou se é negativo, então ele buscando esse tratamento precoce, ele tem uma qualidade de vida melhor. Hoje, 4.500 pacientes buscam a medicação fornecida pelo município. O que já foi um coquetel com vários comprimidos, agora é feito apenas com 2, o que oferece maior qualidade de vida e menos efeitos colaterais para o paciente. E ainda há o PrEP, que é um comprimido preventivo para evitar que o vírus ataque o organismo daquelas pessoas que estão com risco de exposição. O paciente que não tem o vírus, né, e é um paciente que se expõe, é uma população mais de risco, ele vai fazer um acompanhamento aqui conosco, né? Então ele vai tomar medicação para não adquirir o vírus, né? Mas são populações específicas que vão fazer esse acompanhamento aqui conosco. Aprendizados que Lucian faz questão de compartilhar no feed do Instagram chamado Positividades, de um jeito divertido. Ele ainda desmistifica todos os assuntos relacionados à doença, especialmente que a AIDS não está ligada à orientação sexual e que não ficou restrita a nomes da cultura, como Cazuza. Eu comecei a falar sobre HIV vendo as necessidades e comecei a criar conteúdos específicos. Por quê? Aquela maneira pesada de morte, de dor, as pessoas elas acabam se afastando do conhecimento. Lucian está indetectável, que é quando não transmite mais a carga viral para outras pessoas há 6 anos. Mas em 2009, aos 20, quando recebeu o diagnóstico, ele não sabia muito sobre o assunto. Teve medo do tratamento, da reação das pessoas, do futuro. Demorou 2 anos para criar coragem e contar para a mãe. Era um pedido dela, não se infecta pela AIDS.
E a coragem veio com um bate-papo na internet. Para mim, era como se nunca fosse acontecer comigo. Eu contei para ela via Facebook, porque eu tinha vergonha de contar pessoalmente para ela. Eu não conseguiria, talvez, olhar na cara dela e dizer, eu vivo com HIV. Eu acho que, na verdade, esse erro todas as pessoas acabam cometendo, justamente porque as pessoas normalmente conhecem as pessoas e tiram o preservativo sem fazer o teste de HIV. A mortalidade relacionada à AIDS caiu 39% desde 2010. O que preocupa são as pessoas que vivem com HIV e nem sabem. São cerca de 7 milhões em todo o mundo. Por isso, nesse dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o recado é testar. Beautiful people, top designer clothes, fashion show.